Olá, senhores, muito bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui no canal do grande Saiyaman Trader. E bom, senhores, estamos aqui para mais um vídeo da série Registro OB, que é a série onde eu registro diariamente o meu resultado financeiro no mercado de opções binárias, beleza? Esse vídeo em questão é o Registro OB hashtag 57. Lembrando que vocês vão estar acompanhando no vídeo de hoje as operações da primeira semana do mês de fevereiro. Então, estamos começando aí um novo mês, né? Uma nova etapa aí. Vamos ver se a gente vai conseguir finalizar esse mês melhor do que o último. Para quem não assistiu, acompanhou os últimos registros OB. O último em questão, na verdade, foi o que eu fiz um resumo do meu mês, né? Onde eu falei ali que a gente fechou de forma negativa. O primeiro mês que a gente fechou negativo em 6 meses, se eu não me engano. Acho que tem uns 4 ou 5 meses que eu tô registrando aqui no canal, né? Mas foi o primeiro mês de fato que eu peguei negativo e a gente estava operando de forma mais agressiva e justamente no primeiro mês do ano pegamos um período ruim, né, um mês negativo. E agora eu vou estar mostrando para vocês o resultado da minha semana, dessa primeira semana de fevereiro. E por incrível que pareça, eu também fechei negativo, cara. O mercado ele tá num ciclo muito ruim, tá? E é sobre esse tipo de tema que eu quero abordar no vídeo de hoje, destrinchar um pouco sobre esse assunto, né? Quando o mercado ele. Porque, para quem não sabe, pessoal, ainda mais opções binárias, mas o trading em si também é assim, o Forex, de vez em quando ele tem ciclos, né? Ainda mais para quem tem o mesmo operacional que eu, que opera em um determinado horário específico, um certo padrão. Eh, Em momentos do ano específico acontecem de ter um ciclo meio ruim, e tá acontecendo justamente isso, né, eu tô pegando o mercado tá num ciclo muito ruim, onde não tá respeitando, tanto quanto antes, beleza? E é isso que eu quero aprofundar no tema do vídeo de hoje, mas antes de mais nada eu queria dizer que eu não postei vídeos durante essa semana, porque eu estava doente, tá, pessoal? Infelizmente eu fiquei bem doente essa semana, hoje eu tô gravando o vídeo sexta-feira, já estou melhor, graças a Deus, mas desde acho que sábado de noite, domingo, por aí, eu comecei a ficar muito mal, beleza? Mas já tô melhor, já tô me recuperando, né? Então eu decidi, falei, ah, nem vou gravar vídeo que eu tava realmente sem condições, bem desanimado. Mas enfim, já tô melhor. Vamos dar continuidade aqui ao canal, beleza? Primeira coisa, né? Durante o primeiro dia, segunda-feira dessa semana, eu não consegui pegar 2 operações, tá, porque a vela esticou demais, e quando eu não consigo me posicionar da maneira que eu quero, ou seja, a vela acabou andando, eu prefiro não entrar atrasado, entendeu, porque pode acontecer de eu pegar uma posição ruim e não pagar justamente devido a essa posição. E foi o que aconteceu, né. Eu não peguei a operação, a vela esticou demais, falei: "Ah, não vou entrar", e até dava pra entrar porque, pô, foi uma queda gigantesca que ela deu um pico muito grande, e infelizmente a gente não conseguiu surfar nessa onda, beleza. Então 2 ativos aí que eu iria entrar, vocês podem ver que eu estava acompanhando os 2 ativos em específico, né, e acabei não conseguindo fazer a entrada, infelizmente. Acontece, né, pessoal. Então aí deixamos aí de lucrar 2 taxinhas. E isso aconteceu durante a primeira sessão de segunda-feira, né, a sessão da manhã. Para quem não sabe, eu faço 2 sessões, eu divido o horário, né, para estar operando em 2 horários diferentes. E na primeira sessão a gente pegou 1-0, era para ter pegado 3-0, né, como eu mostrei para vocês aí. Mas enfim, primeira sessão 1-0 em taxa. E na segunda sessão aconteceu uma coisa que eu quero comentar um pouco mais a fundo. É o seguinte, eu também queria mostrar uma operação que eu fiz em específico, porque ela se repetiu durante a semana. Quando o mercado está num ciclo ruim, o que acontece normalmente é 2 coisas: ou ele simplesmente segue tendência, né, então a gente desde o começo que a gente inicia a operação, ele não respeita e continua seguindo a tendência, ou se não acontece o que aconteceu nessa semana, algumas vezes, tá, que foi o seguinte: ele começa a respeitar a reversão, porém no último minuto ele reverte, ele não respeita por tempo suficiente, beleza? Então, como vocês podem acompanhar aí, essa operação aconteceu exatamente isso. Bom, dito isso, né, eu acho que é muito bom eu registrar aqui, porque essa é a intenção também, né, pessoal, é eu criar um registro das minhas operações. Então é bom eu identificar que, pô, isso aconteceu com uma certa frequência essa semana, porque pode se tornar um padrão para futuramente eu identificar, pô, aconteceu de novo, tá vendo? Olha aí, né, esse mesmo gatilho aí se repetindo algumas vezes, e eu também poder saber melhor como lidar, saber entender também que isso faz parte, e entender que a gente está entrando, que isso pode ser, né, um indicativo de que a gente está entrando num ciclo ruim.
né. E é sobre esse tema que eu quero abordar no vídeo de hoje. Eu quero dizer como que eu estou lidando com isso, como que eu estou passando por esse momento, né, os pensamentos que ocorreram na minha cabeça, a questão de ajustar o gerenciamento, a questão também de querer dar all-in, querer recuperar isso em uma tacada só. Enfim, tudo isso a gente vai, debater e discutir daquele mesmo jeito que a gente sempre faz aqui no canal, sempre tentando passar a melhor forma de você enxergar o mercado, né, porque existe para quem não sabe, existe uma forma certa de você entender e enxergar o mercado para se tornar um trader consistente e lucrativo. Eu sempre venho repetindo isso aqui nos vídeos, né, ensinando os comportamentos, mostrando a rotina e o tipo de mindset que você precisa ter para enfrentar o mercado Ô financeiro, senhores, beleza? finalmente vamos lá, né. Esse não é mais um vídeo fácil de gravar, novamente, né, mês passado foi negativo e essa semana começou negativa também. E eu não vou fingir que isso não aconteceu, tá. Nesse canal a gente registra tudo de forma transparente, beleza. O mercado ele funciona em ciclos, tem fase boa, tem fase ruim e tem fase em que nada parece encaixar, beleza. E é como dirigir na estrada, tem dia que o asfalto ele tá liso, visibilidade boa, né, sem chuva, sem um sol fudendo a sua visão, tudo flui tranquilamente. Porém, vai ter dia que começa a chover, a pista escurece, e se você continuar acelerando como se nada tivesse mudado, o problema não vai ser mais a estrada, né? Vai ser você, porque você não vai estar sabendo lidar com aquela situação. E é por isso que eu tô trazendo o vídeo de hoje. Outra coisa importante também de dizer é que isso não quer dizer que a minha estratégia ela ficou ruim do nada. Essa estratégia já foi validada, já funcionou e já passou por meses bons. Inclusive está tudo aqui registrado no canal. O que mudou foi o ambiente, né? O mercado entrou num ciclo ruim e muita gente quebra porque não sabe separar essas duas coisas, estratégia ruim de um ciclo ruim. E de fato, aqui entra um ponto delicado, porque eu sempre defendi uma coisa muito clara: seguir o trading plan, custe o que custar, né, até o fim do mês. Então, sim, reduzir a mão agora traz um incômodo, porque é a primeira coisa que vem na nossa cabeça após fechar uma semana como essa, negativa. A gente quer preservar, a gente não quer perder. A sensação de perder faz com que a gente queira ajustar, mudar. Porque entenda, né? Se o mercado ele virar de repente, de uma semana para outra, ele simplesmente voltar pro trilho e me entregar uma semana boa, engatar uma sequência positiva, eu não vou recuperar o que eu perdi usando um gerenciamento mais agressivo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que se eu decidir agora, após uma semana ruim, a primeira semana do mês, eu decidir reduzir a minha mão, mudar o meu gerenciamento, pode ser que semana que vem eu pegue justamente uma sequência boa, e aí eu vou estar com a mão reduzida e consequentemente eu não vou recuperar da forma equivalente, né. Então pode acontecer isso, tá, pessoal, de eu, pô, decidir mudar o gerenciamento, reduzir a minha mão e, justamente quando eu faço isso, eu engato uma sequência boa, e aí eu não recupero quanto eu deveria. E esse é o grande dilema, essa é a grande questão, ser ou não ser, já diria Shakespeare. O mercado você precisa ser decisivo, você precisa tomar decisões que vão impactar diretamente no seu resultado, porque isso é o que está sob o seu controle, é como você reage à situação, como você reage, lida com os cenários que o mercado vai te entregar, e dependendo disso você deve tomar certas decisões que vai impactar diretamente no seu comportamento e no seu dia seguinte, beleza? Porque se você não tiver convicto das suas decisões, se você não for responsável pelas suas escolhas, porque o mundo é feito de escolhas, cabe a você decidir se você vai seguir em frente, vai reduzir a marcha, ou simplesmente vai pular fora do barco, desistir do mercado, porque esse mercado de fato não é para todo mundo. Apenas uma pequena porcentagem consegue sobreviver no longo prazo. E tá tudo bem. O fato que eu quero trazer para vocês é o seguinte, que as suas decisões elas importam e importam muito, porque dependendo de como você lida com ela, no exemplo que eu citei anteriormente, se eu decido, reduzir a minha mão, diminuir o meu risco, né, ajustando o meu gerenciamento, pode ser que eu pegue uma sequência boa. E aí como é que eu vou lidar com isso? Será que eu vou me castigar por conta de ter tomado essa decisão, de ficar do tipo: "Ah, meu Deus, mano, eu reduzi a minha mão, e aí eu pego uma sequência boa. Puta que pariu, por que que eu não mantive o meu gerenciamento?". Ou pode ser o inverso também, se eu decidir, aumentar o meu risco, a minha exposição, aumentar o meu gerenciamento, pode ser que eu pegue uma semana pior ainda e eu falo: "Puta que pariu, quebrei minha banca, porque eu aumentei a minha mão na expectativa de tentar recuperar, achando que o mercado iria me entregar uma sequência boa". Então, o mercado ele é imprevisível, essa é a grande questão, o mercado é imprevisível. Então o questionamento que você deve se fazer é: será que você consegue
lidar com a sua decisão, com a tomada de decisão que você tomou, você consegue sustentar ela por muito tempo? Ou será que no dia seguinte você vai se arrepender da decisão que você tomou e vai querer voltar atrás? Porque se você ficar nessa de ir e vir, você não vai chegar em lugar nenhum, entendeu? Isso, querendo ou não, de uma certa forma é muito cruel, porque eu não tô dizendo para você não adaptar, não ajustar e não mudar o gerenciamento. Pelo contrário, se você achar que deve ser feito, você tem que fazer. E esse é o grande lema, porque eu não tô falando pra você simplesmente seguir uma linha reta sem mudar, sem fazer, entendeu? Sem ter curvas, porque a estrada ela é feita de curvas, de pedras e de buracos, e você tem que lidar com isso, cara. Só que esse é o ponto, como você lida com isso? Você pula o buraco, você ignora ele, você passa por cima ou você acaba caindo de acaba caindo de braçadas no buraco, entendeu? E aí você fica preso lá por muito mais tempo do que deveria. O fato central que eu quero trazer pra vocês, porque por mais simples que pareça, é mais complexo do que é. Olha que foda, o mercado ele é complexo. E é por isso que eu venho trazendo diversos vídeos pra vocês, fazendo vocês enxergarem ele da forma que deve ser vista de fato, beleza? Porque tá tudo bem você mudar a sua rota, mudar o seu gerenciamento, ajustar certas coisas de acordo com o que o cenário te entrega, do que o mercado te proporciona. Tá tudo bem você fazer mudanças. Eu não sou contra a mudança em si, mas eu sou contra você mudar constantemente por medo ou por arrependimento. A cada nova circunstância que o mercado ele te dá, você muda a rota. Se só para muito frio, você bota um agasalho. Mas no dia seguinte tá calor pra caralho e você resolve abandonar e tirar o casaco e ficar sem camisa. E aí no dia seguinte vem frio de novo e você, porra, não consigo suportar o frio aqui sem camisa. E aí você vai lá e compra outro casaco. Entende? Eu tô dando esse exemplo de metáforas pra você conseguir entender. E tá tudo bem você fazer decisões que vão fazer com que você mude. Mude de comportamento, mude, né, nessa questão de vestir ou não o agasalho, de ficar ou não sem roupa, mais exposto ou não. Mas o ponto é, não seria muito melhor se você tomou a decisão de eu vou ficar sem casaco, só simplesmente de camisa durante essa semana, cara, aguente um frio, porque vai oscilar. Não é porque você tirou o casaco que estava calor, que o mercado vai permanecer daquele jeito pela semana inteira ou pelo mês inteiro. Entendeu? Então você tem que estar disposto a aguentar sim um pouco do frio. Se você tomou a decisão de tirar o casaco, você tem que estar disposto a enfrentar um pouco de frio, porque eu acho que essa ideia casa muito bem com a situação que eu tô vivendo nesse exato momento. Porque eu tô nesse dilema de, pô, mês passado foi ruim, essa semana começou ruim de novo, né? Então será que eu não devo ajustar o meu gerenciamento? E aí entra a questão, se eu decidir no começo do mês que eu estaria entrando com aquela determinada porcentagem, que eu estaria arriscando aquele determinado valor por entrada, será que eu não tenho que lidar com esse frio momentâneo ou com esse calor sufocante por um pouquinho mais de tempo, para lá na frente colher os benefícios de eu ter tomado a decisão de estar com o casaco ou sem o casaco? Né? Porque eu quero dizer o seguinte: pode ser que eu esteja sem o casaco e semana que vem faça sol, entendeu? Então se eu vestir o casaco novamente, preparado para o inverno, para o frio ou o que seja, e semana que vem um calor infernal, eu vou ficar: "Puta que pariu, mano, eu decidi ficar com casaco essa semana e tá um calor insuportável". E aí eu não vou conseguir me manter bem comigo mesmo, porque eu já vou ter tomado a decisão, entendeu? E tem um exemplo que fala muito bem sobre essa questão, e é inclusive de Shakespeare, no livro de Júlio César. Tem uma cena muito interessante onde o Brutus ele está tentando justificar o que está acontecendo, como se fosse destino, azar ou algo fora do controle. E o Cássio ele responde para ele: "A culpa, caro Brutus, não está nas estrelas, mas em nós mesmos". E o que ele está dizendo ali é simples e brutal. Não adianta culpar o destino, o céu, o acaso. As decisões ainda são nossas, mesmo perante as estrelas, porque não foi o destino que nos colocou abaixo, somos nós que aceitamos estar abaixo. E perceba que o mercado não está conspirando contra mim, ele não me deve nada, ele só está sendo o que sempre foi, ele mesmo, né? E a pergunta não é por que que isso está acontecendo, mas a pergunta deveria ser, na verdade, como eu vou reagir a isso? Eu estou falando tudo isso porque, diante desse cenário, eu vi apenas duas.
opções bem claras. A primeira era dividir a minha banca em poucas entradas e tentar resolver tudo numa tacada só. O famoso all-in. Aquela sensação de se eu acertar agora, eu vou conseguir consertar tudo. E é como estar afundando e achar que bater os braços mais forte vai resolver alguma coisa, quando na verdade isso só te cansa, né? Te cansa muito mais rápido. E pode ser que você afunde de forma mais rápida também, né. E a segunda opção, e menos emocionante, porém a mais racional, seria de reduzir a minha mão, proteger a banca e aceitar que esse ciclo ruim pode durar o mês inteiro, a próxima semana e a seguinte também, né. Porque se eu insistir em um gerenciamento agressivo, como o que eu estou utilizando agora, num mercado assim, eu não perco só o mês, eu perco o jogo todo, eu perco a minha banca. Essa que é a realidade. Estando dividido entre essas 2 opções, eu pensei sim em dar all-in. Seria mentira dizer que isso não passou pela minha cabeça. Mas se eu fizer isso, eu estaria quebrando algo muito importante, mais importante do que o dinheiro até, que seria os meus princípios e a minha ética, porque aqui no canal eu sempre preguei algo contrário a esse tipo de ação, né. E eu não posso passar meses falando de disciplina, processo e trading plan, e no primeiro ciclo ruim jogar tudo pro alto e dar um all-in, seja o que Deus quiser. Não, não é assim que funciona, entendeu? E é como aquele velho ditado, né? Tem dia da caça e dia do caçador. E nesse momento o mercado está caçando a gente aos poucos, né? Ele tá fazendo a gente de presa e, bom, eu preciso entender que isso faz parte, querendo ou não. E eu tomei uma decisão, como eu falei desde o começo do vídeo, que a gente precisa tomar uma atitude e ser coerente a ela até o final. Para quem acompanhou os registros passados, tá mais há tempo aqui no canal, viu que eu peguei uma semana mais negativa do que essa, que foi uma semana, cara, muito ruim. E o que eu fiz? Exatamente nada. Na verdade, eu mudei o meu tipo de pensamento, né? Eu aceitei a derrota, aceitei o loss, que é o mais importante, e segui em frente, né? Porque eu sabia que se eu seguisse o meu trading plan, à risca, no final do mês, eu teria a chance de reverter o jogo, de recuperar grande parte daquele prejuízo ao longo do tempo, e não tudo de uma vez. E o grande objetivo no mercado, o objetivo principal não é ganhar hoje, é continuar vivo para jogar amanhã. E com isso eu queria estar finalizando o vídeo de hoje, dizendo que a minha decisão que eu tomei perante a tudo isso não vai ser dar all-in e também não vai ser diminuir a minha mão, ajustar o meu gerenciamento. Vai ser fazer exatamente o que eu fiz mês passado, que deu certo, que é continuar o jogo, continuar jogando com as mesmas regras, continuar fazendo o que eu sempre faço. Eu só vou me atentar um pouco mais às entradas, né? Talvez ali dar uma diminuída no número de entradas que eu faço durante o dia, ou por cada sessão, porque a minha banca atual é R$ 1.800 e eu tenho que jogar o jogo, né, fazer adaptar o meu gerenciamento à minha banca total. E no caso, se a gente continuar fazendo entradas de R$ 120, ou seja, não mudar absolutamente nada, eu vou ter disponível 15 taxas, 15 entradas, que eu posso estar fazendo até esgotar a minha banca, né. Então eu teria que pegar ali 15 losses, no caso, para quebrar minha banca. O que isso daria, em média, 3 dias de stop seguidos. Isso se eu utilizar ali 5 taxas, quer dizer, 5 entradas por dia no máximo, no caso, né, porque daí daria 3 dias, 15 entradas, sendo 5 entradas por dia. Enfim, vocês entenderam a matemática, né, 15 dividido por 5 dá 3 dias com, 5 entradas podendo ser utilizadas no máximo. O que eu posso estar fazendo como alternativa para estar maximizando os meus ganhos e, consequentemente, minimizando as minhas perdas, é diminuir o número de entradas disponível. Então, ali, fazer no máximo 4 operações, né? Tentar arriscar menos, entendeu? Ter dias ali que eu vou arriscar menos de acordo com o resultado anterior também, enfim. Só fazer pequenas alterações, pequenos ajustes que não são impactantes de forma grotesca no trading plan, né, ou seja, não vai mudar tanta coisa, no final das contas, só vai me dar mais tempo de respiro, mais entradas disponíveis ali durante a semana, entendeu. Isso eu faço tudo isso em prol de aumentar as minhas chances de estar sobrevivendo mais um dia, né, porque se eu preservo o meu capital, significa que no dia seguinte eu vou ter mais capital disponível e, enfim, vocês entenderam a lógica do game, né. Bom, senhores, então recapitulando para a gente poder finalizar o vídeo de hoje, eu queria dizer o seguinte: que tem uma coisa que eu demorei muito para entender no trade.
E quando eu entendi, tudo começou a mudar. A gente entra achando que o trabalho do trader é prever o mercado. Se você vai acertar, se você vai ganhar. E quando você erra, o mercado, você pensa que o mercado te sacaneou, né? Mas na verdade não é nada disso que acontece. O verdadeiro trabalho do trader não é controlar o mercado, não é prever o que vai acontecer, se vai subir, se vai descer, porque se fosse isso você estaria basicamente, num cassino, e por isso que as pessoas comparam opções binárias com cassino, tá. Mas eu fiz um vídeo falando sobre isso, tá aí no canal se você quiser ver, porque a realidade é que o verdadeiro trabalho do trader não é controlar o mercado, é controlar as decisões que ele toma diante do mercado. Porque o mercado ele só vai entregar uma coisa, cenário, né. Então ele não promete lucro, não promete clareza e não vai te prometer justiça, ele só vai mostrar o que está acontecendo agora. E aí vem a parte difícil, o mercado ele entrega e você responde. A questão é como você vai responder a isso tudo, né. Responder com medo, com pressa, com ego, ou responder com critério, seguindo o seu trading plan. E é aqui que a maioria quebra, e é por isso que eu venho martelando nessa tecla da constância, de se tornar um trader disciplinado e consistente. Então entenda que a maioria dos traders vão quebrar, mas não pelo fato do mercado estar entrando em um ciclo ruim, mas porque nesse ciclo a pessoa começa a tomar decisões erradas. Ele, na verdade, ele já não é um trader disciplinado e quando o mercado entra num ciclo ruim, ele toma decisões piores ainda do que a que ele já tomava, porque de fato ele não é consistente e disciplinado. E aí o mercado ele só reflete o seu reflexo. E é nesse cenário, é nesse quando o ciclo é ruim, que vai transparecer melhor quem você realmente é perante o mercado. Porque daí você vai perder um trade, você vai forçar o próximo, você vai ganhar um, você vai achar que pode engatar uma sequência boa e entra onde não devia só para não ficar de fora. E, enfim, aí você entra no efeito bola de neve. Também tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso. Então, se você quiser entender um pouco mais a fundo, o vídeo em questão tá passando aí na tela e no card fixado, você pode clicar e acessar ele ou ir direto pro vídeo aqui no pesquisar ele aqui no canal, que é o registro OB hashtag é o registro OB hashtag 35, beleza? E lá eu aprofundo esse tema, eu explico detalhadamente, qual que é a origem do efeito bola de neve, o que que faz você, após um trade, depositar novamente na corretora, e aí vira uma bola de neve, onde você vai perdendo, e a cada clique, a cada nova operação você vai perdendo mais, você perde o controle, você entra no modo sobrevivência, enfim. No vídeo, em questão eu explico com mais detalhes. Então, se você quiser saber por que que a maioria dos traders acaba cometendo esse erro, que é um erro, cara, que você precisa de qualquer forma evitar ele a todo custo, beleza? Então, nesse vídeo você vai entender como que ele começa e como que você pode acabar com esse erro pela raiz, entendendo psicologicamente o efeito que ele causa em você. Agora, voltando para o que eu estava falando, o que torna um trader ruim durante um ciclo ruim, não é falta de técnica, é simplesmente falta de gestão traduzida em decisões ruins. O trader consistente, ele não é o que acerta mais, eu já falei isso várias vezes, ele é o que erra bem. E isso é meio contraditório, porque no próprio termo da palavra, errar bem, a gente confunde, a gente sempre acha que errar é a pior coisa que pode acontecer. Porém, não é bem assim. E por isso que eu tento fazer você enxergar o mercado da forma que ele deve ser visto, beleza? E bom, senhores, o vídeo de hoje foi esse, tá? Finalizamos a semana com um prejuízo final de R$ 465,29, tá? Risco retorno aí nessa semana de menos 3,44, né? Tivemos uma taxa de assertividade de 41% em 17 operações, beleza? Então vocês estão vendo aí na tela a print da minha semana completa, beleza? E também vão poder acompanhar um pouquinho da minha dashboard, onde mostra com um pouco mais de detalhes o meu resultado nesse período dos últimos 7 dias, beleza? E percebam que se a gente for olhar para o nosso resultado, para a distribuição dos resultados, com um pouco mais de calma, a gente vai ver que a gente teve 7 trades vitoriosos, 7 wins contra 9 losses, contra 9 trades que a gente acabou perdendo e apenas um break-even, né, que seria uma taxa que deu empate, ou seja, não foi prejuízo e nem lucro, foi literalmente um empate, né, um break-even. Então é basicamente isso, tá, pessoal? Essa semana esse foi o meu resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrem-se de ficar à vontade na seção dos comentários para deixar a sua dúvida ou também o seu apoio. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do grande Saiyaman.